Você quer aprender a escurecer uma imagem no Photopea, dando a ela uma sensação dramática e sombria? Então, esse vídeo é para você. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. Para aplicar dramaticidade a uma imagem, fazendo com que ela tenha um aspecto sombrio, é necessário controlar as luzes e sombras específicas da imagem que você escolheu para tratar. Para conseguir tal atmosfera, é preciso saber como ajustar corretamente o brilho, o contraste e manter os detalhes da imagem. Mas antes de te ensinar passo a passo como fazer isso, eu te convido a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, obviamente, e ativar o sininho com todas as notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Aproveita e já vai deixando aquele joinha, pois faz toda a diferença para o sucesso do canal. Recados dados, bora pra prática. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Aqui no Photopea, a primeira etapa é abrir a imagem que eu quero dar esse aspecto sombrio à minha imagem. Então vou clicar aqui no botão abrir e vou escolher a imagem que eu desejo trabalhar. Uma vez feito isso, eu vou mudar aqui o nome da camada. Vou chamar ela aqui de base e vou aplicar a primeira camada de ajuste. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa imagem numa imagem preto e branco. E uma forma fácil de fazer isso, eu vou clicar aqui no menu camada, vou vir aqui em nova camada de ajuste e vou escolher a opção mapa de gradientes. Como eu quero um aspecto preto e branco, eu vou mudar aqui o mapa. Provavelmente o seu mapa já vai estar no mapa padrão. Vou dar um clique aqui, porque o meu não está. Eu vou escolher esse aqui, ó, Foreground to Background. Então vou dar um clique. E é esse aspecto que eu quero estar dando a minha camada de baixo, a minha camada base. Então, caso você tenha qualquer outro mapa aplicado no momento, basta que você clique aqui na seta e escolha esse primeiro mapa de gradientes. Feito isso, posso ocultar aqui o painel e agora eu vou trabalhar um pouco mais as luzes dessa minha imagem. E aí eu vou precisar adicionar mais uma camada. Porém, antes disso eu vou mudar aqui o nome do mapa de gradiente. Vou dar 2 cliques e vou colocar P/B. Eu saber que essa camada é a camada que eu utilizei para transformar, né, a camada de baixo em preto e branco. Na verdade, eu não transformei a camada. O que eu fiz foi aplicar uma camada acima que está dando esse aspecto de preto e branco. Agora eu vou aplicar o ajuste de luzes. Então eu vou vir aqui no menu camada, novamente, nova camada de ajuste e vou escolher aqui a opção curvas. Já vou aproveitar aqui, já vou mudar o nome. Vou dar 2 cliques e vou chamar de ajuste de luz. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar mais ou menos aqui. Eu quero dar uma aumentada aqui na intensidade da luz. Tá? Eu quero aqui deixar ele próximo no eixo X de 190. Acho que aqui tá legal. E aqui eu quero 225. Então, esse ponto aqui criado, né? Eu primeiro dou um clique. E aí, se eu não quiser ir arrastando até ter essas coordenadas, eu posso simplesmente vir aqui e digitar 190 para o eixo X e 225 para o eixo Y, que eu vou ter exatamente essa localização do ponto que eu acabei de criar. Vou ocultar aqui o painel. E agora eu vou fazer o seguinte, eu não quero aplicar esse efeito passando por essa camada aqui. Eu quero aplicar diretamente a minha camada base. Então tem um truquezinho para fazer isso. Eu vou clicar aqui na minha máscara, a camada ajuste de luz, e vou vir aqui no menu imagem, aplicar imagem, e aqui na janela aplicar imagem eu vou dizer que eu quero aplicar
não passando por essa camada. Eu quero aplicar diretamente para a camada base. Então, uma forma bem fácil de fazer isso é aqui em camada, eu vou dar um clique e vou escolher o nome da camada, que nesse caso é base. Ótimo. E vou também mudar o modo de mistura. Eu vou dar um clique aqui no modo de mistura e vou escolher multiplicação e vou aceitar. Você percebe que aqui na camada, ele na verdade, ó, ele pega a informação da camada base, tá? E se eu agora, ó, ativar e desativar, você consegue visualizar a intensidade aplicada. Agora eu vou repetir o processo, vou criar uma outra camada de ajuste do tipo curvas e vou fazer algo parecido, só que dessa vez eu vou trabalhar com as sombras. Então eu vou vir aqui novamente no menu camada, nova camada de ajuste, curvas, já vou mudar o nome aqui para ajuste de sombra. Estou dando esses nomes, mas você pode dar o nome que você desejar. E aqui eu vou puxar mais ou menos ele para cá. Eu vou deixar ela aqui em 68 e aqui eu vou colocar em 25. Olha só. Ok. Vou fechar aqui o painel. Novamente eu vou clicar aqui na máscara do ajuste de sombra, assim como eu fiz com a camada ajuste de luz. E vou vir aqui em imagem, aplicar imagem. E aqui eu vou escolher base. Também vou escolher multiplicação. Vou aceitar. Ótimo. Eu tenho a certeza que eu estou aplicando esse ajuste exatamente à minha base. Olha só como eu intensifiquei um pouco mais, né, a parte escura. Perfeito. Vou aplicar mais uma camada de ajuste. Dessa vez para trabalhar o brilho e o contraste. Então vou vir aqui novamente no menu camada, nova camada de ajuste. Vou escolher a opção brilho e contraste, onde eu vou colocar aqui o brilho e menos 100 e o contraste eu vou aumentar um pouco mais, deixando aqui um valor próximo dos 60. Acho que aqui tá ótimo. Dessa vez eu não vou mexer aqui na minha máscara e aí eu tenho um pouco mais de escuridão dentro do meu projeto. E agora eu vou fazer o seguinte, eu quero realçar um pouco mais os detalhes, principalmente aqui da modelo. Então eu vou selecionar aqui a minha camada base, vou vir aqui no menu camada e vou escolher duplicar camada, ou eu poderia ter usado o atalho Ctrl+J. E agora eu vou colocar essa camada aqui em cima. Antes eu vou mudar o nome aqui da base copy para detalhes. Então eu poderia arrastar para cima, mas eu posso, se eu não quiser, fazer com que o próprio Photopea posicione para mim. E para fazer isso eu posso vir aqui, ó, no menu camada, organizar, e aqui eu tenho as possibilidades, ó. Eu posso trazer ela para frente, ou seja, ela vai ficar aqui no topo da pilha de camadas. Eu poderia só avançar um, poderia só recuar um, ou eu poderia colocar ela como a última camada aqui da minha lista de camadas. Como eu quero colocar ela aqui sobre todas as demais, eu vou clicar aqui em trazer para frente, ou poderia usar o atalho Shift mais Ctrl mais fechar colchetes e pronto, ela está aqui no topo. E o que é que eu vou fazer com essa camada? Eu vou intensificar justamente os detalhes que ela tem. Para isso, eu vou primeiro converter em um objeto inteligente. Então, vou dar um clique aqui com o botão direito e vou escolher converter em um objeto inteligente. Isso porque eu quero aplicar um filtro e não quero destruir, caso eu me arrependa, né, nenhum detalhe aqui da imagem. E o filtro que eu vou aplicar é esse aqui, ó. Vou vir aqui no menu filtro, outros, alta frequência. Com isso ele vai me dar aqui apenas o raio e vai intensificar os detalhes da imagem. Tanto que se o raio estiver aqui, ó, em praticamente acima de 100%, eu já consigo ter muita informação da imagem principal, mas não é isso que eu quero. Eu quero só os detalhes. Então, ó, quanto menor o raio, fica parecendo que eu tenho uma imagem borrachada, né? Eu vou colocar aqui, ó, por volta de 1 pixel. Eu vou ter muitos detalhes aqui da imagem, pelo menos o contorno dela, é isso que eu quero. Vou clicar em aceitar. E é claro que eu não vou deixar assim. Então, para isso, eu vou mudar aqui o modo de mesclagem de normal para luz linear. E aí, deixa eu ocultar aqui os demais efeitos da camada. E aí eu tenho um pouco mais de detalhes na imagem, olha só. Principalmente aqui, ó, no cabelo, na roupa, aqui na máscara, eu consigo valorizar um pouco mais os detalhes dessa imagem. Agora eu vou selecionar aqui todas as camadas que eu utilizei como efeito, né, recurso para o meu trabalho final. Clicar aqui na última, que é o PB, vou segurar o Shift
e vou clicar aqui na camada detalhes para selecionar todas elas. Vou clicar aqui no botão nova pasta e eu vou chamar aqui de efeito, porque aí eu posso deixar o meu projeto organizado e eu posso aqui ter um antes e depois, fazendo a comparação, como era a minha imagem e agora com os efeitos, né, com os recursos aplicados, eu tenho uma imagem muito mais sombria, muito mais dramática aplicada à minha fotografia. E aí eu posso salvar exportando para qualquer outro formato, como JPG, GIF, PNG, entre tantos outros. Uma dica importante: eu estou utilizando essa imagem. Se você usou uma imagem diferente para seguir todo o passo a passo que eu te ensinei agora, provavelmente você vai precisar alterar um pouco os valores que eu te mostrei no vídeo, pois cada imagem é diferente, cada imagem vai ter uma quantidade X de sombra já ou de luz, e aí eu posso ajustar. O que é mais legal é que esse ajuste pode ser feito facilmente, né? Se eu abrir aqui a minha pastinha, eu, por exemplo, quisesse trabalhar com um pouco mais de luz, eu poderia vir aqui na camada de ajuste de luz e aí eu posso brincar com isso aqui, né? Posso aumentar, posso diminuir, né? E eu vou ajustando de acordo com a minha imagem, tá? Mesma coisa eu posso fazer nas demais. Basta dar um clique duplo aqui, ele vai abrir o painel e eu faço o ajuste que eu acho que fica legal para aquela minha imagem. Então é isso. Nesse vídeo eu te ensinei a controlar luz e sombra de uma imagem, dando a ela uma atmosfera dramática e sombria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por gentileza, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. E também, se você tiver alguma dúvida, uma sugestão de vídeo, uma crítica, escreve logo aqui abaixo. Eu terei o maior prazer de ler e de te responder. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!